Olá, esse é o canal Leitura e Ascensão e hoje eu vou falar do livro Hábitos Atômicos, do James Clear. O livro que eu tenho é esse da imagem, da editora Alta Life. Na introdução, o Clear, o autor do livro, ele conta que ele sofreu um acidente na adolescência, enquanto jogava beisebol, ele foi atingido por um taco na cabeça, isso quase levou ele à morte. E a maioria das pessoas nunca mais ia pensar em jogar beisebol, mas para ele era uma atividade importante. O pai dele já tinha sido jogador profissional de beisebol, então ele continuou insistindo. Mas ele teve que fazer fisioterapia por causa do acidente, e um ano depois sofreu o acidente, ele não foi escalado para o time da escola e ele ficou muito decepcionado com isso. Mas ele continuou persistindo. E 6 anos depois do acidente, ele ganhou uma medalha por ser o melhor jogador da universidade e uma medalha de destaque internacional. Ele até comenta que ele nunca jogou beisebol profissionalmente, mas esse é um resultado surpreendente. E ele atribui esse resultado a pequenos hábitos, como dormir cedo, e não a uma grande ação dramática. Então, ele ensina o que ele chama de agregação de ganhos marginais, que seriam pequenos ganhos diários que parecem significantes porque eles são muito pequenos mesmo, mas que agregados no longo prazo eles representam muito. Esse conceito ele existe na economia. Grandes redes de supermercado, muitas vezes eles ganham poucos centavos por cada produto, mas no final, na soma da venda desses produtos, eles ganham milhões, porque foi somado. E nossas ações também elas são somadas no longo prazo. E você sabe disso, porque você sabe que se faltar um dia na academia não vai fazer diferença. Mas você também sabe se fizer a academia regularmente, seriamente, depois de um ano, você vai ter uma diferença. Então são coisas, assim, ações que parecem insignificantes, mas que você vai realizando diariamente, é isso que define sua vida. Esse é um trecho da página 15. É muito fácil superestimar a importância do momento decisivo e subestimar o valor das pequenas melhorias diárias. Muitas vezes nos convencemos de que um grande sucesso requer uma grande ação. Pressionamos a nós mesmos para gerar uma melhoria impressionante, de que todos comentem. Enquanto isso, melhorar 1% não é particularmente notável, mas pode ser muito mais significativo, especialmente em longo prazo. E um dos problemas que a gente vê com longo prazo é que ele é definido por escolhas diárias. Você sabe que ir para a academia só hoje não vai ter muita diferença. Como você sabe que comer aquele doce só hoje também não vai te tornar gordo. Ou dormir tarde só hoje não vai afetar muito sua rotina. E a maioria de nós acaba optando por esse só hoje todos os dias. E o sucesso, ele é a soma das pequenas ações diárias. Ele é a soma das pequenas vitórias que temos ao longo dos dias. Esse é o gráfico do platô do potencial latente. Ele explica a diferença entre o que você acha que vai acontecer e como realmente acontece. Você acha que seu progresso vai ser rápido e contínuo, mas o mais comum é que você entre num platô, que ele chama de vale da desilusão, que é quando você não vê seu progresso. Você faz vários esforços diários, mas você sente que está parado, que não progride, não sai do lugar. E ele fala que é importante continuar insistindo, porque é essa insistência, quando tudo parece parado, que separa os bem-sucedidos de quem desistiu. E de fato, muitas vezes nós vemos entrevistas com pessoas bem-sucedidas e eles revelam que o segredo do sucesso delas foram pequenos hábitos que muitas vezes nós mesmos já tentamos, mas nós desistimos. Quando você finalmente romper o platô do potencial latente, as pessoas o chamarão de sucesso espontâneo. E é o que todo mundo fala hoje em dia. As pessoas veem seus resultados, mas elas não veem o seu trabalho, elas não veem o seu dia a dia. O autor cita 4 problemas que ele vê com o estabelecimento de metas. Mas não se engane, você não tem que escolher um método dele ou de metas. Você pode unir os dois.
Isso é mais para explicar porque a abordagem dele é baseada em sistemas e não em metas. O número um é que vencedores e perdedores têm as mesmas metas. Segundo ele, os perdedores eles também tinham metas de serem bem-sucedidos, porém eles não alcançaram. Então não são metas que diferenciam vencedores e perdedores. Eu tenho um pouco de suspeita quanto a essa explicação, porque a maioria das pessoas elas não tem metas bem definidas. É claro que todo mundo quer ser rico, atlético e bem-sucedido, porém, quantas pessoas realmente definem uma meta específica, como vou poupar R$ 200 todo mês? O segundo problema que ele vê é que alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea. Ele dá o exemplo de que quando você coloca a meta de arrumar o seu quarto, não necessariamente você está comprometido com a organização. Então o quarto pode ficar bagunçado pouco tempo depois que você definiu essa meta. O terceiro motivo é que as metas restringem sua felicidade. Segundo o livro, você só vai ser feliz quando você atingir a meta. Então você não está focando nas pequenas vitórias diárias, nas ações do dia a dia. Mas é como se sua vida tivesse que chegar naquele patamar para você atingir uma felicidade. E muitas vezes é por isso que a gente coloca submetas. E no quarto motivo, ou quarto problema que ele vê com as metas estão em desacordo com o progresso em longo prazo. Ele diz que ao atingir uma meta, muitas vezes as pessoas retomam os velhos hábitos, que se chama de efeito ioiô. Na minha visão, isso faz muito sentido. É muito comum a gente ver uma pessoa desistir de um objetivo logo depois de alcançar ele. Por exemplo, voltar a engordar depois de emagrecer. E é por isso que hoje em dia se fala em reeducação alimentar. E o livro Hábitos Atômicos ele seria como se fosse uma reeducação em todas as áreas da vida. Mas como eu disse, você não tem que escolher esse sistema ou de metas. Você tem que aprender vários métodos, várias abordagens, ver o que funciona com você e mesclar tudo, né?